A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 7 na classe dos jovens com o tema A Liderança de Davi. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, professor da EBD há mais de 20 anos, líder de juventude na igreja há mais de 20 anos, e semanalmente estamos aqui para ajudar professores, superintendentes, coordenadores, pastores, líderes, alunos, todos que amam a palavra de Deus da Escola Dominical na preparação da próxima aula. Por isso, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, deixe o seu like, o seu joinha. Irmão, joinha no vídeo é tipo glória a Deus e aleluia, tá me entendendo? Deixe o seu comentário que é importante para nós e aparece aqui no final desta aula, aparece aqui o seu comentário, tá certo? E compartilha. Compartilhar, irmão, é a maior contribuição que você pode dar para o nosso canal. Compartilha. 80% dos nossos vídeos são assistidos a partir de links compartilhados no WhatsApp. Então compartilhe. Temos grupos de professores no WhatsApp. Tem um link aqui para você baixar o conteúdo gratuito da aula, vídeo, convite, materiais em PDF, comentários e muito mais. Tem o meu WhatsApp também. Será um prazer atender os irmãos. Meu Instagram é @DenisPereiraOficial. Segue a gente e acompanhe nossas viagens ministrando a palavra de Deus em congressos, em cultos, em acampamentos. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais esta linda lição da Escola Dominical. O texto aqui em destaque está em Atos 13 e 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. O líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Deixa eu fazer aqui uma primeira pergunta na nossa aula de hoje. Davi estava esquecido? Esta expressão está correta com o texto bíblico? Davi estava esquecido porque estava cuidando de ovelhas? Sempre texto bíblico. Nós estamos falando de Bíblia, lição bíblica. Coloque um texto bíblico aí para corroborar o teu pensamento e vem para a aula. O texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 7. Nós vamos aprender hoje que Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento. Você sabe que a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Tá? Davi é mais conhecido em Israel do que muitos outros líderes que Israel já teve. Isso se dá pela sua trajetória de vida e também pela sua entrega a Deus, não é? E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, identificando as qualidades e ver que elas servem de referencial para os líderes de hoje. Eu estou com um treinamento pronto para líderes. Em breve vou disponibilizar aos irmãos e preparando um treinamento específico para professores da Escola Dominical. Você que quer participar, você que quer receber esse treinamento, coloca aqui nos comentários a hashtag eu quero. Você foi treinado para dar aula na Escola Dominical? Como dar uma aula, como preparar uma aula, como tipos de formas de aprendizado, você sabe tudo isso? Fique atento e coloca aí a hashtag eu quero. Vamos lá, primeiro tópico aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, nesse primeiro tópico, é que ele parte do princípio de que Davi, ele era um filho obediente. E ele deixa aqui pontuado nessa primeira parte que Davi ele foi escolhido e chamado por Deus quando estava a serviço de seu pai. Foi a serviço de seu pai que ele foi enviado para levar, né, as providências alimentares ali para os seus irmãos e também para buscar notícias deles para o seu pai. Foi neste cenário de obediência a seu pai que ele estava sendo treinado por Deus. Por isso que eu faço aquela pergunta. Davi estava esquecido? Já estou quase aqui dando uma resposta.
O sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas resultado de um processo de formação. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Ele estava esquecido? Um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Não é? Então, Davi venceu Golias quando estava a serviço de seu pai. Davi foi chamado por Saul, foi visto pelo rei a serviço de seu pai. Ou seja, era a serviço de seu pai. Por isso que eu estou dizendo. Muita gente olha Davi no campo e o menospreza. Pelo fato de que ele não estava em casa. Pelo fato de que ele não estava sentado à mesa com os seus irmãos. Há quem force o texto para dizer que isso se dava pelo fato até mesmo de Davi ser um filho bastardo de Jessé. Isso é forçar o texto. Por isso, na minha percepção bíblica, e que você pode aí dar a sua opinião e questionar até, Davi não estava esquecido, nem mesmo por sua família. Davi era o menor entre os seus irmãos. Davi não tinha porte para ser soldado e provavelmente não tinha idade para estar no exército de Saul. E conta aqui também que Jessé não tinha apenas, não era todos os filhos de Jessé que eram soldados de Saul. 3 filhos de Jessé eram soldados de Saul. Mas isso mostra também que numa família de soldados, Deus escolhe Davi para ser pastor de ovelhas. Porque pastoreando ovelhas, Deus estaria treinando Davi. Veja que aqui no ponto 2, tá? No ponto 2 aqui, ó, o texto confirma que Davi foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus de que a sua liderança seria vitoriosa. Davi foi uma escolha de Deus. Vale lembrar que Saul também foi. São as atitudes diferentes que vão resultar num resultado diferente. Mas tanto Davi quanto Saul foi escolha de Deus. De formas diferentes, sim. Mas foi escolha de Deus. Os dois foram ungidos por Deus. Agora, o fato de Davi ser achado no meio das ovelhas não significa que ele estava esquecido. Não, ele estava a serviço de seu pai. Isso mostra a obediência de Davi. E mostra para nós que conhecemos a história toda que lá no pasto, aonde é um ambiente que um filho não deveria estar culturalmente, historicamente, mas lá naquele ambiente onde muitos não gostariam de estar, Deus viu um menino obediente, um menino dedicado e por isso Deus o escolheu. Por isso, na minha percepção bíblica, Davi não foi esquecido. A minha frase é a seguinte: não chame de esquecimento. Vamos lá? Vamos lá. Quem que vai anotar aí? Ó? Não chame de esquecimento aquilo que Deus chama de esconderijo. Deus o escondeu. Deus o escondeu. E nesse lugar de esconderijo, Deus estava treinando. Ele vai mostrar isso quando ele testemunha que já matou leão, que já matou urso para proteger as ovelhas. No capítulo 16 de 1 Samuel, nós temos um relato que corrobora esta minha interpretação de que Davi não estava esquecido, ok? Davi não estava esquecido. Havia um motivo para Jessé colocá-lo para cuidar das ovelhas. Nós podemos pensar, inclusive, que Jessé viu que ele era bom com as ovelhas, que ele estava disposto a cuidar com a própria vida de suas ovelhas. Nós podemos entender que Jessé percebeu que ali ele não estava diante de um soldado, mas diante de um pastor. E Jessé aceitou isso, ok?
porque cada um fica onde foi chamado. A pior coisa que existe é uma pessoa no lugar errado. É uma pessoa certa tentando cumprir uma missão que não é para ela. Olha só o que diz aqui em 1 Samuel 16 e 18, quando o Espírito do Senhor sai de Saul e um espírito maligno o atormenta, e aí um dos servos de Saul diz: olha, vamos procurar um músico que toque bem, e sempre que o espírito mau o afligir, ele tocará música para lhe acalmar. E Saul disse: muito bem, chame alguém que toque bem e traga aqui. Aí um dos servos de Saul disse assim, no versículo 18, um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Veja que no pasto, Davi alcançou um testemunho que os seus irmãos no campo de batalha não alcançaram. Então, novamente, não chame de esquecimento aquilo que Deus chama de esconderijo. Não chame de isolamento aquilo que Deus chama de campo de treinamento. Deus estava treinando Davi para a sua trajetória. Ele teve, claro, muitos erros e muitos acertos. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Ele também foi um homem humilde, não é? Porque nós vemos aqui, o que ele coloca aqui, a maneira como ele tratou ali os empregados, quando lhe falaram a respeito da filha de Saul, né? De Mical, enfim. Davi era um homem com muitas qualidades, certo? Erros e defeitos, e eu acho incrível isso, que a Bíblia não esconde os erros de Davi, mostrando aí toda a imparcialidade do texto bíblico, e por isso é um texto altamente confiável, ok? Concordou até aqui, até esse ponto, sobre a questão do esquecimento, do esconderijo? Fala pra gente aqui nos comentários. Muito bem, tópico 2, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Tópico 2, a liderança de Davi, uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo e que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida. Veja que quando ele reconhece o seu pecado, ele ora a Deus e diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi coloca a presença de Deus à frente do trono. Ele sabe que está ali porque Deus o colocou e ele não tem o menor desejo de seguir à frente na sua liderança sem a presença do Espírito Santo. Uma grande lição para nós líderes. A nossa liderança precisa ser marcada pela presença, pela direção, pelo impulsionamento, pela visão do Espírito Santo de Deus. Nenhuma liderança espiritual será bem-sucedida sem a presença do Espírito Santo. Anotou aí? Falei rápido demais? Vamos falar de novo? Nenhuma liderança espiritual será bem-sucedida sem a presença do Espírito Santo. Olha aqui, ó, nós temos o nosso grupo de WhatsApp aqui, ó, da classe dos jovens, tá aqui, ó. E aí nós vamos colocar aqui, você pode acessar, o link do meu WhatsApp está aí para você acessar este grupo, tá? Que tem líderes de todo o Brasil. Vamos lá? Nenhuma liderança espiritual será bem-sucedida sem a presença do Espírito Santo, ok? Então, tá aí a frase que a gente colocou aqui, que daí daqui a pouco a gente posta no Twitter e por aí vai, certo? Então, aliás, é até incoerente uma liderança espiritual ser exercida sem a presença do Espírito Santo. Não tem como. É uma liderança também centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de sua vida e de sua liderança. Tá? Então a nossa liderança deve ser centrada em Deus. Na batalha com Golias, ele colocou o nome de Deus em primeiro lugar. Eu vou a ti em nome do Senhor
dos exércitos. Hoje, esta congregação saberá que o Senhor é aquele que dá livramento ao seu povo. Então, tudo que Davi fez estava centrado em Deus. Suas batalhas, suas lutas, suas guerras, suas vitórias. O centro da liderança de Davi era Deus. O centro da liderança nossa deve ser Deus. Tá? Então, olha, uma liderança cheia do Espírito Santo, uma liderança centrada em Deus. É Deus que nos chama para liderar. Então, é a Ele que devemos prestar conta. É a Ele que devemos perguntar o que fazer, qual decisão tomar, porque a obra é dele. Então, a liderança precisa ser centrada em Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Diante das dificuldades, nós devemos olhar para Deus. Faça aqui um parênteses. É muito comum, numa reunião de liderança, nós colocarmos a dificuldade que nós temos, principalmente em relação a recursos, para não realizarmos alguns projetos. Preste atenção nessa palavra. Muitos líderes estão se esquecendo que é Deus que nos chama para a obra. Logo, o Deus que nos chama, ele nos capacita, ele nos dá capacidade para buscar mais capacidade, mais conhecimento. E ele também é o Deus que dá a provisão para que todo projeto que ele coloca no nosso coração aconteça. Os maiores projetos que eu tenho visto de liderança não surgem de uma liderança que tem um caixa milionário. Não, mas de uma liderança que reconhece que é Deus que está à frente, que é Deus que está dando aquela direção e eles acreditam. Muitas vezes com o caixa zerado, mas porque eles acreditam, começam a trabalhar, começam a envolver pessoas, de repente os recursos começam a aparecer. E guarde essa palavra. Você já deve ter testado isso no seu departamento ou vai testar se você acreditar nessa palavra. Quando você entende que a sua liderança está centrada em Deus, muitas vezes você pode até começar um projeto com caixa zerado, mas o que eu mais tenho visto são pessoas começando projetos com caixa zerado, mas confiando em Deus, trabalhando muito. Eles terminam o projeto de maneira bem sucedida e aquele caixa que começou zerado, ele acaba terminando com algum resíduo lá. Começa zerado e termina com alguma coisa lá. Por quê? Porque decidiram confiar no Senhor. Então pare de limitar a sua liderança aos seus recursos ou à estrutura que você não tem. Lembre-se, é o Senhor que nos chamou. Nós precisamos nos mover pela sua palavra, porque quando nos movemos pela sua palavra, Ele envia pessoas, Ele envia recursos, as portas se abrem, mas é preciso se mover pela palavra, mesmo sem R$1 no caixa. Uma liderança focada em pessoas. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Anote aí, por favor. Liderar, vamos lá, no nosso grupo de jovens aqui no WhatsApp, aqui ó, vou colocar aqui ó, gravando a aula dos jovens agora. Vamos lá? Para mais uma frase aqui. Liderar, vamos lá, é gerenciar pessoas. Gerenciar pessoas é gerenciar sonhos, projetos e emoções. Tá? Então, o líder precisa entender, você não está liderando apenas, você não lidera máquina, objetos, você lidera pessoas. Né? Então, você lidera pessoas, isso significa que você lidera sonhos, você lidera emoções, tá? Então, liderar é gerenciar pessoas, tá? Veja que, enquanto ele fugia de Saul, entrou na caverna de Adulão e ele atraiu 400 homens. Tudo indica que ele conhecia a arte da empatia. Sua liderança foi marcada por sua capacidade de potencializar o que os seus líderes tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Gente, isso aqui é demais. Eu falo que este trimestre é um curso de liderança. Ele tinha capacidade, anote aí, um líder bem-sucedido é aquele que tem a capacidade de potencializar o que seus liderados
tem de melhor, inclusive os improváveis. Você já deu a oportunidade que alguém chegou pra você e falou assim, mas você vai deixar essa menina cantar? Você falou, vou. Filho, mas você vai dar a oportunidade pra esse menino dar uma saudação, pra esse menino pregar? A alegria de um líder está em potencializar a capacidade que ele lidera. Gente, os lugares mais lindos que eu tenho ido são aqueles cultos, aqueles congressos, onde eu vejo que o líder, ele não faz a festividade pra ele. Ai, vai estralar o negócio aqui agora. Sabe aquele líder que faz a festividade pra ele? Ele abre o culto, ele dirige o culto, ele canta os hinos da harpa, ele tira oferta, ele dá uma saudação. Toda hora que alguém termina de cantar ou de pregar, de dar uma saudação, ele vai lá e fala mais 5 minutos em cima. Ele vai lá e complementa. Ele vai lá e corrige. É ele, do início ao fim. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão aí precisando de oportunidade. É dando oportunidade que nós descobrimos talentos e é dando oportunidade que nós potencializamos habilidades. Meu Deus do céu, mais uma aqui, ó. É dando oportunidades que descobrimos talentos e descobrindo talentos potencializamos as habilidades. Como é que aquele jovem vai pregar melhor? Como é que aquele jovem vai cantar melhor? Você tem que dar oportunidade para ele, ver em que nível que ele está, ver aonde que ele está e ajudá-lo a melhorar. É assim que funciona. Entendeu? Então, só que você tem que dar oportunidade. O líder tem que ter coragem de dar oportunidade para que ele lidera para potencializar as pessoas e as suas habilidades, tá? Então, a maior alegria de um líder é potencializar as habilidades de quem ele lidera. É olhar para alguém e falar assim, meu Deus, quando eu cheguei aqui, é muito comum os líderes falarem assim, não, quando eu cheguei aqui tinha 30, agora tem 60. Bom, legal. Mas a pergunta é, esse crescimento também foi em potencial e em habilidade? Ou seja, ao invés de você chegar num lugar e falar assim, quando eu cheguei tinha 30, agora tem 60, a pergunta que você tem que fazer é, o que esse grupo melhorou? Você ajudou eles a cantar melhor, a pregar melhor, a desenvolver seus talentos e suas habilidades? Se você não fez isso, os números não significam nada. Tá? Então o sucesso de um líder é medido pelo potencial que ele desenvolve nos seus liderados. Anotou aí ou foi rápido demais? O sucesso de um líder é associado ao potencial que ele desenvolve nos seus liderados. Se não, são apenas números, e números sem potencial desenvolvido não significam nada. Muito bem. Tópico 3. Aspectos práticos da liderança de Davi. Bom, Davi foi um homem que soube honrar alianças, tá? Deus é um Deus de alianças, a gente percebe isso em toda a Bíblia. E ele fez uma aliança com Davi, tá? E, portanto, ele também era uma pessoa que sabia honrar alianças, como a sua aliança com Jonatas, né? Honrando o filho de Jonatas, Mefibosete. Então, um líder precisa, anote aí, saber honrar alianças. Por isso é muito importante aqueles encontros de líderes, treinamento de líderes. Um líder sem alianças é um líder isolado. E um líder isolado não chega a lugar nenhum. Um líder sem alianças é um líder isolado. Gente, como é gostoso ter alianças. Porque com as alianças você aprende com os outros, você compartilha experiências, tá? Então um líder precisa ter alianças. Um líder justo. Davi foi consciente da justiça de Deus, como a gente pode ver no Salmo 23, reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantia ali o cuidado de Deus. O seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclag, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que foram à peleja, tal será também a dos que ficaram com a bagagem. Tá? Então nessa batalha aqui, se não me falha a memória, vamos abrir aqui, ó, só para a gente não falar bobagem. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 30.
Vamos ver aqui, ó, em versículo 24, nessa batalha aqui, quando ele vai exterminar aí os amalequitas. Isso mesmo, tá? É isso mesmo. Isso. 1 Samuel 30 e 24, tá? Exatamente. Teve uma parte das pessoas que ficaram cuidando das bagagens, tá? Por quê? Isso aqui que eu queria achar, ó. Por quê? Porque eles estavam exaustos demais. Olha só. Eles estavam exaustos demais para acompanhar. Tá aqui no versículo 9. 200 dos homens, 10, estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com 400 homens. Aí quando eles voltaram, esses 200 estavam exaustos demais, ficaram cuidando das bagagens. Quando eles voltaram, os 400 que foram falaram assim, bom, esses 200 que ficaram aqui, não vão ganhar nada. Mas aí Davi diz, não sejamos egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Então nós vamos dividir igualmente entre todas as pessoas. Ele entendeu aqui que todos, mesmo os que não foram à peleja, tinham contribuição nessa peleja, né? Uma lição de liderança aqui é que esses 200 homens exaustos demais, se eles acompanham, eles acabariam atrapalhando, não é? Então cuidado, porque nem sempre quem nos ajuda é quem está batalhando, é quem está se esforçando, é quem está correndo com a gente. Existem os bastidores. Para a gente correr, para a gente lutar, tem muita gente nos dando suporte na oração, suporte na intercessão. Eu, como pregador, eu tenho reconhecido nos lugares que eu chego que a palavra, o mover de Deus tem muito mais a ver com pessoas que não sobem ao altar do que comigo, ok? É um ambiente formado na oração, no trabalho para as coisas acontecer. Aí o pregador chega, Deus faz um monte de coisa. Deus me usou, eu sou o cara. Negativo, irmão. Certo? Então, nós precisamos aprender isso aqui com Davi. Você precisa aprender. O sucesso da sua liderança depende muito mais de quem não aparece do que de quem aparece. E aprenda a valorizar isso. Aprenda a valorizar quem não sobe no altar com você. Aprenda a valorizar quem não aparece nas fotos. Mas trabalha para que tudo fique bem feito e bem organizado. Um líder segundo o coração de Deus, Davi também foi. Davi foi um líder de muitas excelentes qualidades e as que até aqui foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei a Davi. Achar a Davi não significa que ele estava esquecido no meu entendimento. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, aquilo que os homens chamam de esconderijo, Deus chama de... Aquilo que os homens chamam de esquecimento, Deus chama de esconderijo. Aquilo que os homens chamam de esquecimento, Deus chama de treinamento. Tá? Ele teve um coração alinhado à vontade de Deus. Veja, uma das grandes questões na trajetória de Davi é que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus alguém que adulterou, alguém que errou com seus filhos, então alguém que matou, cometeu um homicídio. Então como é que pode ser um homem segundo o coração de Deus? Duas coisas. Primeiro, um homem decidido a cumprir a vontade de Deus. E segundo, um homem decidido a se humilhar diante de Deus por seus erros. Então, ser uma pessoa segundo o coração de Deus, para você que tem essa pergunta na sua mente. Primeiro, é estar disposto a cumprir a vontade de Deus. Isso não significa que não erraremos. Por isso, a segunda característica de um homem segundo o coração de Deus, de um jovem, de um líder segundo o coração de Deus, é ter a capacidade de
se humilhar diante de Deus sempre que errar. Saul perdeu o trono e perdeu a sua alma, porque perdeu a capacidade de se humilhar diante do Senhor. Esta capacidade de Davi, para mim, é a maior de todas. Um líder não está acima de seus liderados. Um líder não está acima de qualquer suspeita. Um líder pode errar como qualquer outra pessoa, mas não há nada pior do que um líder que erra e não reconhece. Faz de conta que não errou e o pior, faz de conta que ninguém viu que ele errou. Liderar é estar em posição de evidência. Significa que as pessoas veem os nossos acertos e os nossos erros. Por isso, um líder deve evitar o erro para ser um exemplo. Mas quando errar, deve ser como Davi, um exemplo de humildade e de humilhação, reconhecendo o seu erro, pedindo desculpas, pedindo perdão. Amém, meus amigos? Esta foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço para todos vocês. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Aqui no link eu vou deixar o link da última pregação que foi gravada minha lá em Jandira, durante o congresso do CREIO, Adolescentes do Belém, lá em Jandira, tá bom? Assista, uma mensagem edificante para a sua vida. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Deixa Deus usar a tua vida, meu amigo. Forte abraço.